Acordei antes do sol, como sempre. O galo do vizinho já tinha cantado 3 vezes quando abri os olhos. A casa estava silenciosa demais. 10 meses já, e eu ainda esperava ouvir a voz dela vindo da cozinha, o barulho da chaleira no fogão, o cheiro do café coado passando pelos cômodos. Mas tinha só o silêncio. Me levantei devagar, os joelhos reclamando como reclamam todo dia, desde que passei dos 50. A madeira do assoalho rangeu embaixo dos meus pés descalços. Fui até a janela e olhei lá fora. O céu começava a clarear, mas ainda tinha aquela cor de cinza que vem antes do sol nascer de verdade. O pasto se estendia até onde a vista alcançava, e no fundo, perto da cerca velha, dava para ver as vacas já acordadas, ruminando quietas. Vesti a calça de brim, a camisa xadrez já desbotada, as botas gastas. Passei água no rosto na pia da cozinha. A casa estava bagunçada do jeito que um homem sozinho deixa. Louça de 2 dias na pia, mesa com o resto de farinha e manteiga do café da manhã de ontem. Ela sempre dizia que eu era porco quando ficava sozinho. Sorri torto lembrando disso. Tomei um café preto e amargo, sem açúcar. Comi 2 fatias de pão com margarina. Não tinha fome de verdade, mas o corpo precisa de combustível para aguentar o dia na roça. Peguei o chapéu de palha pendurado no prego perto da porta e saí. O sol já estava mais alto quando cheguei no curral. O calor começava a apertar, mesmo sendo só 7 da manhã. A terra seca levantava poeira com cada passo. Selei o trovão, meu cavalo baio que já estava comigo há 14 anos. Ele balançou a cabeça quando ajeitei as rédeas, como se estivesse me cumprimentando. "Bom dia para você também, velho", murmurei, passando a mão no pescoço dele. Tinha que verificar a cerca lá do lado oeste da propriedade. Alguns mourões estavam frouxos e com a chuva que caiu 2 dias atrás, era capaz de ter posto arrebentado. Toquei o trovão para frente, cruzando o pasto devagar. O capim estava alto, quase na altura do peito do cavalo em alguns pontos. Precisava roçar aquilo logo, mas não tinha ânimo. Tudo parecia pesado demais sem ela aqui. O silêncio do campo era quebrado só pelo canto das cigarras, que já começava forte mesmo de manhã cedo. De vez em quando, um bem-te-vi gritava de alguma árvore. O cheiro da terra, misturado com o capim seco e o mato, enchia meus pulmões. Era um cheiro que eu conhecia a vida inteira. Cheiro de casa, cheiro de trabalho, cheiro de solidão. Segui pela trilha que eu mesmo tinha aberto anos atrás, passando perto do açude que estava quase seco. A estiagem tinha sido brava esse ano, mas na frente tinha um trecho de mato mais fechado, com árvores retorcidas e capim bravo crescendo solto. Era ali que os bichos costumavam se esconder durante o dia. Já tinha visto capivara, tatu, até um lobo-guará uma vez. Foi quando eu estava atravessando esse trecho que ouvi. Um choro. Puxei as rédeas do trovão parando na hora. Escutei de novo. Era um som fino, agudo, desesperado. Som de criança. Meu coração deu um salto no peito. Aqui, no meio do nada. O choro vinha do meio do capim alto, uns 20 metros à esquerda da trilha. Não pensei 2 vezes. Toquei o cavalo naquela direção, afastando o capim com as mãos, tentando localizar de onde vinha aquele som. O trovão avançava devagar, pisando com cuidado no terreno irregular. Calma, calma. Falei baixo, mais para mim mesmo do que para o cavalo. O choro ficava mais alto. Era desesperado agora. Um choro que dói de ouvir. Aquele tipo de choro que criança faz quando está com medo de verdade, quando sabe que algo está errado. Então eu vi. Meu sangue gelou. No meio de uma clareira pequena, entre o capim pisoteado, tinha uma cesta velha de vime caída no chão. E dentro dela, uma criança. Menino ou menina, não dava para saber direito de longe. Pequeno, muito pequeno. Os bracinhos se mexendo, tentando sair dali, o rosto vermelho de tanto chorar. Mas não foi isso que me congelou, foi a jiboia.
enorme, grossa como meu braço. Devia ter uns 3 metros fácil. Estava a uns 2 metros da cesta, se arrastando devagar, o corpo serpenteando pelo chão, a cabeça erguida, a língua bifurcada saindo e entrando da boca. Ela não estava com pressa. Cobras nunca têm pressa. Elas sabem que vão conseguir o que querem. A criança chorava, se debatia dentro daquela cesta, sem entender o perigo que estava a centímetros de distância. Meu coração disparou. As mãos começaram a tremer. Pensei rápido. Se eu gritasse, a cobra podia se assustar e dar o bote. Se eu ficasse quieto, ela ia continuar se aproximando. A distância entre ela e aquela criança diminuía a cada segundo. Desci do cavalo num pulo. Minhas pernas quase falharam quando pisaram no chão. Olhei em volta, procurando qualquer coisa que pudesse usar. Um galho, uma pedra, qualquer coisa. Não tinha nada. Só eu, a cobra e aquela criança indefesa. A jiboia parou. Ficou imóvel, como se estivesse calculando, a cabeça virada na direção da cesta. Eu sabia o que vinha depois. Já tinha visto jiboia caçar. Elas não mordem para injetar veneno. Elas enroscam, apertam, sufocam. Aquela imagem entrou na minha cabeça e não saiu mais. A cobra enrolada naquela criança pequena, apertando, os ossinhos se quebrando. Não. Arranquei o chapéu da cabeça e comecei a gritar. Gritei como nunca gritei na vida. Pulei para frente, batendo o chapéu no ar, pisando forte no chão, fazendo o máximo de barulho que consegui. Parecia um louco. Parecia um homem possuído. Sai! Sai daqui! Vai embora! A cobra virou a cabeça na minha direção. Por um segundo que pareceu durar uma eternidade, ela me encarou. Eu continuei gritando, avançando, batendo o chapéu, pisando forte. Suor escorria pela minha testa. Meu coração batia tão forte que doía no peito. A jiboia hesitou. Então, devagar, começou a recuar. O corpo serpenteando para trás, a cabeça ainda virada na minha direção, como se estivesse me avaliando, decidindo se valia a pena o confronto. Continuei gritando. Continuei avançando. Ela recuou mais um pouco. E então, num movimento rápido e silencioso, desapareceu no capim alto, sumindo como se nunca tivesse estado ali. Minhas pernas tremiam tanto que quase caí. Respirei fundo, 1, 2, 3 vezes. Então, corri até a cesta. A criança ainda chorava. Peguei ela no colo com cuidado, tirei de dentro daquela cesta velha. Era uma menina. Talvez 2 anos, no máximo 3. Magrinha, suja, o cabelo embaraçado. Vestia uma camisolinha rasgada e uma fralda que já tinha passado do ponto de trocar. Ela agarrou no meu pescoço com força, o choro diminuindo aos poucos, se transformando em soluços. Senti o corpinho pequeno tremendo contra o meu peito. Calma, calma, sussurrei passando a mão nas costas dela. Já passou. Já passou. Fiquei ali parado, no meio do capim, segurando aquela criança que não sabia de onde tinha vindo. O sol esquentava minhas costas. As cigarras continuavam cantando. O trovão esperava quieto ali perto, observando a cena com seus olhos calmos de cavalo velho. Olhei em volta. Ninguém. Nenhum sinal de ninguém. Só eu, a criança e o campo se estendendo até o horizonte. Como ela tinha chegado ali? Onde estava a mãe? O pai? Quem deixaria uma criança sozinha no meio do nada, dentro de uma cesta velha? As perguntas se acumulavam na minha cabeça, mas não tinha resposta para nenhuma delas. A menina parou de chorar, encostou a cabeça no meu ombro. Senti o peso dela nos meus braços, um peso que não sentia há muito tempo. Naquele momento, parado ali no meio do capim, com o sol batendo forte e o cheiro da terra no ar, entendi uma coisa: alguns encontros não são acaso. Às vezes, a vida coloca a gente exatamente onde precisa estar. E eu estava ali, naquele dia, naquela hora, naquele lugar. Não sei se foi para salvar ela, ou se foi ela que estava ali para salvar a mim.
O fazendeiro acabou de encontrar uma criança abandonada no meio do campo, segundos antes de ser atacada por uma jiboia. Quem deixou ela ali? Por quê? E o que ele vai fazer agora? Deixe seu comentário e diga o que você faria no lugar dele. Se está gostando, já deixa o like e compartilha para ajudar o canal. O próximo capítulo está imperdível. Continue, mas sem deixar esse mini texto no final do capítulo, tentando deixar o leitor curioso. 0313 planejou continuar narrativa com tensão natural e gancho implícito, capítulo 2. O que fazer? Agora. Fiquei ali parado por quanto tempo? Não sei dizer. Podia ter sido 1 minuto. Podia ter sido 10. A menina pesava pouco nos meus braços, mas parecia que eu estava segurando o mundo inteiro. Precisava pensar, precisava decidir o que fazer. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi gritar, chamar por alguém. Mas chamar quem? A propriedade mais próxima ficava a quase 5 quilômetros dali. E mesmo que eu gritasse até ficar rouco, ninguém ia ouvir no meio daquele silêncio. Olhei para baixo. A cesta onde ela estava ainda jazia no chão, tombada de lado. Me aproximei, abaixei devagar, sem soltar a menina. Era uma cesta velha de vime, do tipo que se usa para carregar roupa ou colher fruta. Tinha um paninho dentro, sujo e úmido. Nada mais. Nenhuma carta, nenhum bilhete, nenhuma explicação. A criança tinha parado de chorar completamente agora. Só soluçava de vez em quando, aquele tipo de soluço que fica depois que a gente chora muito. Ela mantinha a cabeça encostada no meu ombro, os dedinhos pequenos agarrados na minha camisa. Quem deixou você aqui, pequena? Sussurrei, mais para mim mesmo do que esperando resposta. Ela não falou nada. Talvez fosse nova demais para falar. Ou talvez estivesse assustada demais. Olhei em volta de novo, dessa vez com mais atenção. Procurei por pegadas, rastros, qualquer sinal de que alguém tinha passado por ali. O capim estava pisoteado em alguns pontos, mas não dava para saber se era de pessoa ou de bicho. A terra estava seca demais para marcar pegada direito. Meu coração ainda batia acelerado. A imagem da jiboia se arrastando em direção à cesta não saía da minha cabeça. Mais alguns segundos. Era só o que faltava. Mais alguns segundos e eu teria chegado tarde demais. Balancei a cabeça, tentando afastar esse pensamento. Montei no trovão com cuidado, segurando a menina com um braço e as rédeas com o outro. Ela se aninhou contra mim, quietinha agora. Toquei o cavalo de volta para casa, esquecendo a cerca que tinha vindo consertar. A cerca podia esperar. Isso não podia. O caminho de volta pareceu mais longo do que tinha sido na vinda. O sol já estava alto, queimando forte. Senti o suor escorrendo pelas minhas costas, molhando a camisa. A menina estava quente também, o corpinho pequeno irradiando calor contra o meu peito. Pensei em tudo enquanto cavalgava. Quem faria uma coisa dessas? Abandonar uma criança no meio do nada, dentro de uma cesta velha, sem água, sem comida, sem proteção? Que tipo de desespero leva alguém a fazer isso? Ou talvez não fosse desespero. Talvez fosse maldade mesmo. Senti raiva subir pela garganta. Raiva de quem tinha feito isso. Raiva de um mundo onde coisas assim acontecem. Mas junto com a raiva, tinha outra coisa. Uma sensação estranha no peito, algo que eu não sentia há muito tempo. Propósito. Pela primeira vez em 10 meses, desde que ela se foi, eu tinha algo para fazer que não era só sobreviver ao dia seguinte. Cheguei em casa, já passava das 10 da manhã. Desmontei com cuidado, levei o trovão para o curral e tirei a sela. A menina continuava quieta nos meus braços, os olhinhos começando a fechar de cansaço. Entrei na casa. O frescor da sombra foi um alívio depois do calor lá fora. Levei a menina para o quarto de hóspedes, aquele que a gente nunca usava. Tinha uma cama de solteiro encostada na parede, o colchão coberto com um lençol velho. Deitei ela com cuidado. Ela se mexeu um pouco, gemeu baixinho, mas não acordou. Fiquei ali parado, olhando para ela. No silêncio da casa, consegui ver melhor.
Ela era miudinha mesmo. O rosto sujo, manchas de terra nas bochechas, o cabelo castanho embaraçado, cheio de ciscos de mato. A camisola rasgada tinha manchas de algo que parecia comida velha. A fralda estava pesada, precisando trocar com urgência. Mas mesmo suja e maltratada, dava para ver que ela era bonita. Tinha cílios compridos, sobrancelhas finas. A pele, embaixo da sujeira, era clara, meio dourada. Precisava cuidar dela. Mas como? Não tinha fralda, não tinha roupa de criança, não tinha comida própria para alguém dessa idade. A última vez que tinha tido uma criança nessa casa tinha sido... Quanto tempo? 15 anos? Quando o sobrinho da minha esposa veio passar uns dias, fui até a cozinha, peguei uma bacia velha, enchi com água morna, peguei algumas toalhas limpas do armário. Voltei para o quarto. A menina tinha acordado e estava sentada na cama, os olhos arregalados, olhando em volta com medo. Quando me viu, encolheu o corpo, como se estivesse esperando algo ruim. Calma, falei baixinho, me agachando para ficar na altura dela. Ninguém vai te machucar aqui. Ela me olhou desconfiada, não falou nada. Vou te dar um banho, tá bom? Você tá toda suja. Estendi a mão devagar. Ela olhou para minha mão, depois para o meu rosto. Hesitou. Então, bem devagar, colocou a mãozinha pequena na minha. Levei ela para o banheiro. Foi difícil. Não sou homem de cuidar de criança, nunca fui pai, nunca tive jeito para essas coisas, mas fiz o melhor que pude. Tirei aquela roupa suja, joguei a fralda fora, dei banho nela na bacia, com cuidado, limpando a sujeira toda. Ela chorou um pouco no começo, mas depois se acalmou. Quando terminei, enrolei ela numa toalha grande e levei de volta para o quarto. Não tinha roupa para dar. Peguei uma das minhas camisetas velhas, a menor que achei. Nela, parecia um vestidão. Enquanto eu ajeitava a camiseta, ela me olhava. Aqueles olhinhos grandes, castanhos, me observando cada movimento. Você deve estar com fome, falei. Fui para a cozinha. O que criança dessa idade come? Leite, eu sabia. Mas não tinha leite em pó. Só tinha leite de caixinha na geladeira. Esquentei um pouco, coloquei num copo. Voltei para o quarto. Ela estava sentada na cama, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Ofereci o copo. Ela pegou com as duas mãos e bebeu com avidez, derramando um pouco pelos cantos da boca. Devia estar morrendo de sede. Depois do leite, peguei um pão, passei manteiga, cortei em pedacinhos pequenos. Ela comeu tudo. Comeu rápido, desesperada, como quem não come há muito tempo. Fiquei ali, sentado na cadeira velha do quarto, observando ela comer. Meu peito apertava vendo aquilo. Quanto tempo ela tinha ficado sozinha naquela cesta? Quantas horas sem água? Sem comida? Quando terminou de comer, ela me olhou de novo. Dessa vez, sem medo, só cansaço. Dorme, sussurrei. Você precisa descansar. Deitei ela na cama de novo. Cobri com um lençol fino. Ela fechou os olhos quase na hora. Saí do quarto, deixando a porta entreaberta. Fui até a sala, me joguei no sofá velho. Minha cabeça estava girando. Precisava fazer alguma coisa. Precisava avisar alguém. A polícia, o conselho tutelar. Alguém que soubesse lidar com situação assim. Mas uma parte de mim hesitava. E se levassem ela embora e colocassem em algum abrigo? E se nunca encontrassem quem tinha abandonado ela? E se ela ficasse perdida no sistema, sendo jogada de um lugar para o outro? Balancei a cabeça. Não podia pensar assim. Não era minha responsabilidade. Eu era só um fazendeiro velho, sozinho, que mal conseguia cuidar de si mesmo. Mas quando fechei os olhos, a imagem voltou. A jiboia se arrastando, a criança indefesa, meus gritos, o medo e aquele momento quando peguei ela no colo. O peso pequeno, os bracinhos agarrados no meu pescoço. A sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha importância para alguém. Abri os olhos. Lá fora, o sol continuava queimando, as cigarras continuavam cantando, o mundo continuava girando.
Mas dentro daquela casa velha, alguma coisa tinha mudado. Levantei do sofá, fui até o quarto. A menina dormia profundamente, a respiração suave e ritmada, o rosto relaxado, finalmente em paz. Encostei no batente da porta, cruzei os braços. Amanhã eu decidiria o que fazer. Mas naquele momento, vendo ela ali, a salvo, limpa, alimentada e dormindo tranquila, só conseguia pensar numa coisa. Quem tinha deixado ela ali sabia que eu passaria por aquele lugar, ou tinha sido só acaso? E se eu não tivesse ido verificar a cerca justamente hoje? E se tivesse adiado para a semana que vem? A jiboia teria encontrado ela primeiro. Um calafrio desceu pela minha espinha. Algo não estava certo nessa história toda, e eu tinha a sensação de que descobrir a verdade ia mudar minha vida para sempre. Continur 03/16 Plotted Narrative Continuation with Emotional Depth and Escalating Tension. Capítulo 3. Sinais do Passado. Acordei no meio da noite com um grito. Pulei da cama num susto, o coração disparado, sem entender o que estava acontecendo. Demorei uns segundos para lembrar. A criança, ela estava aqui. Corri para o quarto de hóspedes. A menina estava sentada na cama, chorando desesperada, o corpinho tremendo inteiro. Pesadelo, pensei, ou medo de estar num lugar estranho. Ei, falei baixinho, me aproximando devagar. Tá tudo bem? Você tá segura? Sentei na beira da cama. Ela me olhou com aqueles olhos arregalados, cheios de lágrimas. Então, para minha surpresa, esticou os bracinhos na minha direção. Peguei ela no colo. Ela se agarrou em mim com força, o rosto molhado de lágrimas encostado no meu pescoço. Senti o coração apertar. Calma, pequena. Ninguém vai te machucar aqui. Balancei ela devagar, do jeito que via minha esposa fazer quando o sobrinho dela era pequeno. Cantarolei baixinho, sem letra, só um som. Não sei se ajudou, mas aos poucos o choro foi diminuindo. Fiquei ali, sentado na cama, segurando ela até sentir o corpinho relaxar. A respiração ficou mais calma. Ela tinha voltado a dormir. Deitei ela de novo com cuidado, mas quando tentei me levantar, ela agarrou minha mão. Mesmo dormindo, não soltou. Acabei ficando ali a noite toda. Sentado na cadeira velha, a mão presa na mãozinha pequena dela, vendo ela dormir. Cochilei algumas vezes, a cabeça pendendo para o lado, mas sempre acordava de novo. Quando o sol nasceu, minhas costas estavam doendo e o pescoço travado, mas ela dormia tranquila. Consegui soltar minha mão devagar e fui para a cozinha fazer café. Enquanto a água fervia, olhei pela janela. O dia estava nascendo claro, sem nuvem no céu. Ia ser quente de novo. Precisava tomar uma decisão hoje. Não podia adiar mais. Mas quando ouvi os passinhos descalços atrás de mim e me virei para ver ela parada na porta da cozinha, com aquela minha camiseta enorme servindo de vestido, o cabelo ainda embaraçado, os olhos ainda cheios de sono, alguma coisa dentro de mim vacilou. Bom dia, falei. Ela não respondeu, só me olhou. Tá com fome? Ela acenou que sim com a cabeça. Pequeno, tímido. Fiz mingau. Não sabia se criança dessa idade comia mingau, mas foi o que me veio na cabeça. Cozinhei aveia com leite, coloquei um pouco de açúcar, sentei ela na cadeira da cozinha, os pezinhos balançando longe do chão, e dei colheradas devagar. Ela comeu tudo. Depois bebeu mais leite. Como você se chama? Perguntei. Ela me olhou. Não falou nada. Você não fala? Silêncio. Talvez fosse nova demais, ou talvez tivesse passado por algo que a fez parar de falar. Já ouvi falar de criança que fica muda depois de um trauma grande. Depois do café, dei outro banho nela. Não tinha roupa, então botei outra camiseta minha, essa ainda mais velha e macia. Tentei pentear o cabelo dela com um pente velho, mas estava difícil, cheio de nó. Ela reclamou, fazendo careta, mas deixou. Era quase 9 da manhã quando ouvi o barulho. Motor de carro, vindo pela estrada de terra. Meu corpo ficou tenso na hora.
Não recebo visita. Quase nunca. E logo hoje, fui até a janela da sala. Uma caminhonete velha, branca, levantando poeira, vinha em direção à casa. Não reconheci o veículo. A menina estava sentada no chão da sala, brincando com uma colher de pau que eu tinha dado. Quando viu minha cara, parou. Ficou quieta, observando. O carro parou em frente ao portão. Desceu um homem, alto, forte, uns 40 e poucos anos, camisa de botão, calça jeans, bota. Tinha cara de quem trabalha no campo, mas as roupas eram boas demais para ser peão comum. Conhecia ele. Raimundo, dono de uma fazenda grande uns 15 quilômetros daqui. A gente se esbarrava de vez em quando na cidade, na agropecuária, no leilão de gado. Nunca fomos amigos, mas sempre trocamos ideia. Mas o que ele estava fazendo aqui? Respirei fundo e saí para a varanda. Ele já estava vindo pelo caminho de pedras, o chapéu na cabeça protegendo do sol. Bom dia, Raimundo. Bom dia, Geraldo. Tudo certo? Tudo. E com você? Ah, tocando. Ele parou na frente da varanda, tirou o chapéu, passou a mão no cabelo suado. Vim aqui por um motivo meio estranho. Meu estômago apertou. Pode falar. Ele olhou para os lados, meio sem jeito. É que minha cunhada apareceu em casa ontem de noite, transtornada, chorando, falando que perdeu a filha dela. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Perdeu? É. Ela tem problemas, sabe? Ele bateu de leve na própria cabeça. Não é bem da cabeça. Minha mulher cuida dela, deixa ela ficar lá em casa de vez em quando. Mas de uns tempos pra cá, ela piorou. Ontem ela sumiu de casa com a menina. Quando voltou de noite, estava sozinha. Fiquei calado. Minha garganta estava seca. A gente perguntou onde estava a criança. Ela só chorava. Dizia que tinha deixado ela num lugar seguro, que tinha visto um sinal, que Deus ia mandar alguém cuidar melhor do que ela. Raimundo balançou a cabeça. Coisa de louco, né? E tive que engolir em seco antes de continuar. E vocês acham que ela deixou a menina onde? Não faço ideia. Minha mulher ficou desesperada. A polícia já está sabendo. Tem gente procurando desde hoje cedo. Eu vim aqui porque sua propriedade é próxima. Pensei que talvez você tivesse visto alguma coisa. Uma mulher passando por aqui ontem. Ou uma criança. Precisava falar. Precisava contar que a menina estava aqui. Aquilo era o certo a fazer, mas as palavras não saíam. Que idade tem a criança? Perguntei, ganhando tempo. Uns 2 anos. Menina. Cabelo castanho. Magrinha. Era ela, sem dúvida nenhuma. E a mãe? Ela é de onde? Aqui da região mesmo. A família tinha um sítio pequeno, mas perdeu. O marido dela morreu faz uns 3 anos. Acidente. Desde lá, ela nunca mais foi a mesma. Raimundo colocou o chapéu de volta. Minha mulher tentou ajudar, deixava ela e a menina ficarem lá em casa. Mas ela ficava cada vez mais estranha. Falava que não era digna de ser mãe, que ia fazer mal para a criança, esse tipo de coisa. Pensei na cesta, na menina sozinha no meio do capim, na jiboia. Ela realmente acreditava que estava fazendo o certo? Que estava salvando a filha ao abandonar ela daquele jeito? Geraldo? A voz do Raimundo me trouxe de volta. Você viu alguma coisa ou não? Abri a boca, fechei de novo. Foi quando ouvi o barulho atrás de mim. Passinhos, descalços, no assoalho da varanda. Me virei. A menina estava ali, parada na porta, olhando para mim. Depois para o Raimundo. Os olhos do homem se arregalaram. Meu Deus do céu! É ela! O silêncio que caiu sobre nós 3 foi pesado como chumbo. Raimundo olhava para a menina olhava para ele. Eu olhava para os dois, sentindo tudo desmoronar. Onde você achou ela? A voz dele saiu tensa. Ontem, de manhã, no pasto. Não adiantava mentir agora. Dentro de uma cesta, uma jiboia ia... Não consegui terminar a frase. Raimundo passou a mão pelo rosto. Jesus Cristo! A louca ia deixar ela ser atacada. Ela não sabia.
Falei sem nem pensar. Talvez ela realmente achasse que estava deixando num lugar seguro. E você não avisou ninguém? Ele me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Raiva? Desconfiança? Eu ia avisar. Hoje, eu só precisava pensar. Pensar no quê? Boa pergunta. Pensar no quê? A menina deu mais alguns passos e veio até mim. Agarrou na minha perna, escondendo o rosto na minha calça. Raimundo observou aquilo. Preciso levar ela. Minha mulher está desesperada. A polícia tem que saber que ela foi encontrada. Cada palavra dele era um soco no meu estômago. E depois? Perguntei. O que acontece com ela depois? Depois é com a justiça, com o conselho tutelar. Não sei. A mãe claramente não tem condições. Ele deu um passo em direção à varanda. Mas isso não é comigo, nem com você. A gente fez o que podia. Agora ela precisa de cuidados certos. Olhei para baixo. A menina continuava agarrada em mim. Senti a mãozinha pequena apertando o tecido da minha calça. Vem cá, pequena. Raimundo estendeu a mão. Ela se encolheu mais contra mim. Vem, ninguém vai te machucar. Ela balançou a cabeça. Não, firme. Raimundo suspirou. Geraldo, ajuda aqui. Preciso levar ela. Fiquei parado, travado. Tudo dentro de mim gritava para não deixar, para não soltar, para proteger aquela criança que tinha chegado na minha vida há menos de 24 horas e já tinha mexido com algo profundo dentro de mim. Mas o que eu podia fazer? Não era pai dela, não tinha direito nenhum sobre ela, era só um estranho que a tinha encontrado. Respirei fundo, então me abaixei. Fiquei na altura dela. Pequena, você precisa ir com ele. Vão te levar para um lugar seguro. Vão cuidar de você. Ela me olhou, aqueles olhos castanhos cheios de medo. Pela primeira vez, ela falou. Uma palavra só, baixinha, mas clara. Não. Meu coração se partiu. Continue 3.17 Plotted Narrative Continuation, Escalating Emotional Tension and Character Conflict. Capítulo 4. Entre o certo e o coração. Aquela palavra ficou suspensa no ar. Não. Tão pequena, tão simples, mas carregada de um peso que me esmagou. Raimundo olhou para mim, esperando que eu fizesse alguma coisa, mas eu estava congelado, agachado ali na frente daquela criança que me olhava como se eu fosse a única coisa segura no mundo dela. Geraldo, a voz dele ficou mais firme. Eu entendo que você se apegou, mas ela não pode ficar aqui. Você sabe disso. Sabia, claro que sabia. Só me dá um minuto, pedi. Ele hesitou, mas recuou um passo. Peguei a menina no colo. Ela se agarrou no meu pescoço com força. Entrei na casa, deixando Raimundo lá fora. Fui até o quarto de hóspedes. Sentei na cama com ela no colo. Escuta, comecei, tentando manter a voz firme. Aquele homem ali fora, ele conhece gente que vai cuidar de você. De verdade. Gente que sabe como cuidar de criança. Ela balançou a cabeça de novo, os olhinhos começando a marejar. Eu não sei cuidar de você direito. Eu sou velho, sozinho. Nem sei o que criança come, como criança dorme. Minha voz falhou. Você merece coisa melhor. Ela enterrou o rosto no meu pescoço. Senti as lágrimas quentes molhando minha pele. Por favor, sussurrei, mais para mim mesmo que para ela. Não torna isso mais difícil. Mas ela já tinha tornado. No segundo que ela disse não. No segundo que me olhou daquele jeito. Ouvi passos na varanda. Raimundo tinha entrado. Geraldo, desculpa, mas minha mulher está esperando. A polícia também. Quanto mais a gente demora, pior fica. Levantei da cama, ainda segurando a menina. Voltei para a sala. Raimundo estava parado perto da porta, o chapéu na mão, uma expressão de desconforto no rosto. Deixa eu perguntar uma coisa, falei. O que vai acontecer com ela? Como assim? Depois que você levar, o que acontece? Ele suspirou. Olha, não sei te dizer com certeza. A mãe está internada agora.
Minha mulher ligou para uns parentes, mas ninguém quer pegar a responsabilidade. Provavelmente vão colocar ela em algum abrigo enquanto resolvem a situação. Abrigo. Até acharem uma família ou... sei lá. Como eu disse, não é comigo. Abrigo. A palavra ecoou na minha cabeça. Pensei na menina num lugar cheio de gente estranha, assustada, sozinha, sendo mais um número, mais uma criança perdida no sistema. E se eu quisesse ficar com ela? As palavras saíram antes que eu pudesse pensar direito. Raimundo me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. Como assim ficar? Cuidar dela, enquanto resolvem a situação da mãe. Geraldo, você não tem a menor condição. Você é solteiro, mora sozinho, não tem experiência com criança. Sou viúvo, corrigi. E posso aprender. Não funciona assim. Tem processo, tem burocracia, tem gente especializada que decide essas coisas. Ele deu um passo à frente. Além do mais, você mal conhece essa menina. Ela apareceu ontem na sua vida e já ia ser morta por uma cobra se eu não tivesse passado ali. Eu sei. E você fez o certo salvando ela. Mas salvar e criar são coisas diferentes. Sabia que ele estava certo. Tudo que ele falava fazia sentido, mas o sentido não estava importando muito naquele momento. A menina apertou meus ombros. Senti ela tremendo. Me dá pelo menos até amanhã, pedi. Hoje já é fim de tarde quase. Deixa ela dormir aqui mais uma noite. Amanhã cedo eu mesmo levo ela para a cidade, para a delegacia, para o conselho tutelar, onde for necessário. Raimundo ficou em silêncio pensando. Por quê? Qual a diferença? Só acho que ela merece uma noite de sono tranquila antes de tudo virar bagunça de novo. Não era a verdade completa. A verdade era que eu precisava de mais tempo. Tempo para quê? Eu não sabia, mas precisava. Ele olhou para a menina, depois para mim. Balançou a cabeça devagar. Você está se apegando, Geraldo. Isso não vai acabar bem. Eu sei, mas silêncio. Tá bom, ele cedeu. Mas amanhã cedo, primeira hora, minha mulher vai querer saber que a menina tá bem. Vou ter que contar para ela que você achou. Conta, sem problema. E se você não aparecer amanhã, eu volto aqui e trago a polícia se for preciso. Não vai precisar. Ele colocou o chapéu de volta, ajeitou na cabeça. Espero que você saiba o que está fazendo. Eu também. Raimundo saiu. Ouvi o motor da caminhonete ligar. O barulho foi diminuindo até sumir completamente na estrada de terra. Fiquei ali parado no meio da sala, segurando a menina, ouvindo o silêncio voltar. O que eu estava fazendo? Não tinha resposta. Sentei no sofá. A menina se acomodou no meu colo, a cabeça encostada no meu peito. Senti o coraçãozinho dela batendo. Rápido, assustado ainda. Amanhã, sussurrei. Amanhã a gente resolve isso. Ela não respondeu. Só ficou ali, quieta, agarrada em mim. O sol começou a descer lá fora. A luz dourada da tarde entrava pelas janelas, desenhando padrões no chão velho. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio diferente do que eu estava acostumado. Não era o silêncio vazio da solidão. Era o silêncio cheio da presença de alguém. Fiquei ali com ela até escurecer. Quando percebi, já era noite. Levantei com cuidado, levei ela para o quarto. Deitei na cama. Ela não soltou minha mão. Preciso fazer a janta, falei baixinho. Os dedinhos apertaram mais forte. Tá bom, eu fico mais um pouco. Acabei fazendo janta bem mais tarde. Esquentei sopa de pacote, a única coisa rápida que tinha. Alimentei ela primeiro. Depois comi o que sobrou, sem vontade. Dei banho nela de novo. Vesti a mesma camiseta velha. Não tinha outra opção. Quando a coloquei para dormir, ela me olhou com aqueles olhos grandes. Você vai ficar? Perguntou. A voz fina, incerta. Era a segunda vez que ela falava. Vou, prometi. Vou ficar aqui até você dormir. E depois?
Depois vou dormir também, no meu quarto, longe, do outro lado do corredor. Ela ficou quieta, processando isso. E se eu tiver medo? Você me chama. Eu venho. Promete? Aquela palavra me acertou em cheio. Prometo. Ela fechou os olhos. Segurei a mãozinha dela até a respiração ficar calma e profunda. Quando finalmente saí do quarto, minhas costas estavam doendo de novo. Fui até a cozinha, peguei um copo de água. Bebi devagar, olhando pela janela para a noite escura lá fora. Amanhã eu teria que levar ela embora. Era o certo, o sensato, o responsável. Mas tudo dentro de mim gritava contra. Voltei para o quarto dela uma última vez antes de dormir, só para conferir. Ela dormia tranquila, o rosto relaxado, uma das mãos debaixo da bochecha. Fiquei ali no batente da porta, observando. 10 meses atrás, quando minha esposa morreu, eu tinha certeza que nunca mais ia sentir nada. Que o resto da minha vida seria só isso: acordar, trabalhar, comer, dormir, repetir, até o dia que eu também fosse embora. Mas ali estava eu, sentindo, sofrendo por antecipação, me apegando a uma criança que não era minha e nunca seria. O que você quer que eu faça? Sussurrei para o teto, como se minha esposa pudesse ouvir de onde quer que ela estivesse. Me dá um sinal, qualquer coisa. Só o silêncio respondeu. Fui para o meu quarto, deitei na cama, fechei os olhos, mas o sono não veio. Fiquei ali, olhando para o teto escuro, pensando em tudo, na jiboia, na cesta, nos olhinhos assustados, na palavra não, na promessa que tinha feito. Promessas sempre foram importantes para mim. Quando prometo algo, cumpro. Mas como cumprir uma promessa de ficar quando tudo conspirava para me obrigar a deixar ir? Virei de lado, fechei os olhos com força. Amanhã eu pensaria nisso, mas no fundo eu já sabia. Já sabia que deixar aquela menina ir seria a coisa mais difícil que eu já tinha feito na vida. E também sabia que não importa o quanto doesse, era o que tinha que ser feito. Porque o certo nem sempre é o que o coração quer. Às vezes, o certo é o que parte a gente ao meio. Continue 03 I've Architected Narrative Continuation with Emotional Tension and Character Conflict. Capítulo 5. A Noite Mais Longa. Acordei com o grito às 3 da manhã. Dessa vez foi pior, muito pior. Corri para o quarto dela. A menina estava sentada na cama, gritando, os olhos arregalados, mas sem ver. Pesadelo feio, daqueles que fazem criança acordar sem saber onde está. Ei, calma! Peguei ela no colo. Só um sonho, foi só um sonho. Mas ela continuava gritando, se debatendo, como se estivesse lutando contra algo invisível. Pequena, olha para mim, olha para mim. Levou uns segundos até ela me focar. Quando focou, o grito virou choro. Aquele choro desesperado de criança assustada. A cobra. Ela soluçou. A cobra tava... Não conseguiu terminar. Apertei ela contra mim. Não tem cobra aqui. Nenhuma cobra vai te pegar. Eu prometo. Ela ia... O choro engasgava as palavras. Eu sei, pequena. Mas eu cheguei a tempo. Lembra? Eu mandei ela embora. E ela não volta mais. Balancei ela devagar. Levei até a janela. Lá fora, a lua estava cheia, iluminando o pasto com uma luz prateada e fria. Mostrei para ela. Tá vendo? Tudo calmo. Tudo tranquilo. Nada de ruim aqui. Ela encostou a cabeça no meu ombro, mas continuava soluçando. Andei com ela pelo quarto, depois pro corredor, pela sala, cantarolando baixinho, sem melodia certa, só um som para acalmar. O mesmo que minha mãe fazia comigo quando eu era pequeno e tinha pesadelo. Devagar, muito devagar, o choro foi parando, a respiração voltou ao normal. Mas quando tentei botar ela de volta na cama, ela se agarrou em mim. Não, por favor, você precisa dormir. Não aqui, sozinha. Eu fico até você dormir de novo. Não. A voz dela ficou pequena, assustada. E se você vai embora?
E se eu acordo e você não está mais aqui? Aquelas palavras me acertaram como um tiro. Quanto medo essa criança já tinha passado para ter tanto pavor de ficar sozinha? Tá bom, cedi. Vem comigo então. Levei ela para o meu quarto. Deitei na cama. Ela se animbou do meu lado, o corpinho pequeno grudado em mim. Agora dorme. Eu tô aqui. Você não vai embora? Não vou. Mesmo se eu dormir? Mesmo se você dormir. Ela suspirou fundo. Fechou os olhos. Fiquei ali, deitado de lado, olhando para ela na pouca luz que entrava pela janela. O rostinho começando a relaxar. As mãozinhas apertando minha camisa. Amanhã eu teria que entregar ela. Amanhã. A palavra parecia uma sentença. Não dormi mais. Fiquei ali a noite inteira, só olhando ela dormir, sentindo o peso pequeno contra mim, sabendo que aquilo ia acabar. Quando o sol começou a nascer, senti o corpo dela se mexer. Ela abriu os olhos devagar, me viu ali. Sorriu, um sorriso pequeno, tímido. Foi a primeira vez que vi ela sorrir. Meu coração se partiu de novo. Bom dia, sussurrei. Bom dia. Dormiu bem? Ela acenou que sim. Tá com fome? Tô. Levantamos. Fui fazer café da manhã enquanto ela ficava sentada no chão da sala, brincando com a colher de pau. De vez em quando olhava na minha direção, como se estivesse checando se eu ainda estava ali. Fiz mingau de novo. Ela comeu devagar dessa vez, sem aquele desespero de ontem. Conversamos um pouco, perguntas simples. Ela respondia com palavras curtas. Descobri que ela gostava de passarinho, que tinha medo de cachorro grande, que sua cor favorita era amarelo. Coisas pequenas, mas que para mim pareciam enormes. Depois do café, dei banho nela. Vesti a mesma camiseta. Penteei o cabelo com mais cuidado hoje, tirando os nós aos poucos. Ela reclamou menos. Já era quase 8 da manhã quando ouvi o barulho. Carro de novo. Meu estômago embrulhou. Fui até a janela, a caminhonete do Raimundo. Mas dessa vez não vinha só ele. Tinha outra pessoa no banco do passageiro. Senti a menina se aproximar. Ela segurou na minha mão. Quem é? É gente que veio te buscar. Ela apertou minha mão. Respirei fundo. Abri a porta. Saí para a varanda. Raimundo desceu do carro. E do outro lado, desceu uma mulher. Uns 50 anos, cabelo preso num coque, roupa simples, mas limpa. Tinha uma pasta na mão. Bom dia, Geraldo. Raimundo cumprimentou. Essa é a Ivone, do Conselho Tutelar. A mulher subiu os degraus da varanda. Tinha um olhar firme, mas não era ríspida. Bom dia, senhor Geraldo. Soube que o senhor encontrou a menina. Encontrei. E onde ela está? Olhei para trás. A menina estava escondida atrás do batente da porta, só a cabecinha aparecendo, me olhando. Ivone seguiu meu olhar. Oi, querida, ela falou com voz suave. Pode vir aqui, ninguém vai te machucar. A menina não se mexeu. Senhor Geraldo, o senhor pode trazer ela aqui para a gente conversar? Entrei. Peguei a menina no colo. Voltei para a varanda. Ela enterrou o rosto no meu pescoço. Ivone se aproximou, mas manteve distância. Ela tá bem? Machucada? Precisa de médico? Não. Ela tá bem. Dei banho. Dei comida. Ela dormiu. O senhor fez um bom trabalho cuidando dela. Ivone falou. Mas agora a gente precisa levar ela. Tem protocolo a seguir. Exame médico, documentação. E depois? Depois vamos avaliar a situação. A mãe ainda está internada, não tem condições de ficar com a criança. Vamos procurar familiares. Se não tiver ninguém, ela vai para um lar temporário enquanto resolvemos a guarda definitiva. Lar temporário. Mais uma forma bonita de dizer abrigo. Por quanto tempo? Depende. Pode ser semanas, pode ser meses, pode ser mais. Senti a menina apertar meu pescoço. Senhor Geraldo, a voz da Ivone ficou mais suave. Eu sei que é difícil, mas o senhor fez o certo. Salvou ela, cuidou dela. Agora, a gente precisa fazer nossa parte. E se eu quisesse ficar com ela? A pergunta saiu de novo, dessa vez com mais certeza.
Raimundo balançou a cabeça. Geraldo, é possível? Insisti, olhando para Ivone. Ela suspirou. Tecnicamente, sim. O senhor poderia se candidatar como guardião temporário, mas tem processo, entrevistas, avaliação da casa, verificação de antecedentes e, mesmo assim, não garante nada. Quanto tempo leva? Meses, no mínimo. E enquanto isso, ela fica onde? No lar temporário. Olhei para a menina. Ela levantou a cabeça, me olhou com aqueles olhos castanhos. Você vai me deixar? Perguntou. Baixinho, mas claro o suficiente para todo mundo ouvir. Ivone e Raimundo ficaram em silêncio. Eu não consegui responder. Você prometeu, ela continuou. Prometeu que não ia embora. Eu sei, pequena, mas você prometeu. As lágrimas começaram a descer pelo rostinho dela. Ivone deu um passo à frente. Querida, o senhor Geraldo não pode ficar com você agora, mas a gente vai te levar para um lugar bom, com outras crianças, com gente que sabe cuidar. Não! O grito da menina cortou o ar. Não quero ir! Não quero! Ela começou a chorar desesperada, se agarrando em mim com todas as forças. Por favor, ela soluçava. Por favor, não me manda embora. Eu sou bonzinha, eu prometo. Eu não faço bagunça, não como muito, por favor, por favor. Cada palavra era uma facada. Ivone olhou para mim com uma expressão de pena. Senhor Geraldo, quanto mais a gente demora, pior fica, para ela e para o senhor. Sabia que ela tinha razão, mas como arrancar aquela criança de mim? Como quebrar a promessa que tinha feito? Me dá um minuto, pedi, a voz saindo rouca. Entrei na casa com a menina. Fechei a porta. Sentei no sofá. Ela continuava chorando, agarrada em mim. Escuta, comecei tentando manter a voz firme mesmo com a garganta apertada. Eu não quero te deixar. Você precisa acreditar nisso. Então não deixa. Não é tão simples. Tem regras, tem leis. Eu não posso simplesmente ficar com você. Por quê? Porque eu não sou seu pai. Não sou sua família. Você salvou minha vida. As palavras me atingiram em cheio. Eu sei. Mas isso não muda as coisas. Tem gente que sabe melhor que eu como cuidar de você. Gente preparada. Eu sou só um fazendeiro velho que mal sabe fazer comida direito. Mas eu gosto de você. Fechei os olhos. Respirei fundo. Eu também gosto de você, pequena. Por isso que eu preciso fazer o que é melhor para você. E o que é melhor? Abri os olhos. Olhei para ela. Não tinha resposta, porque pela primeira vez na vida eu não sabia qual era a resposta certa. O que era melhor? Deixar ela ir para o sistema, para um abrigo com gente estranha, ou lutar para ficar com ela, mesmo sem saber se ia conseguir? Mesmo sem saber se era capaz? Lá fora, Ivone bateu na porta. Senhor Geraldo, precisamos ir. A menina me olhou, esperando, confiando. E naquele momento tomei uma decisão. Talvez fosse a decisão mais louca da minha vida. Talvez fosse a única certa. Levantei com ela no colo, abri a porta. Ivone e Raimundo me olharam. Eu vou fazer o processo, falei. Vou me candidatar como guardião dela. Raimundo suspirou. Geraldo, você sabe que... Eu sei que vai ser difícil, que pode não dar certo, mas eu preciso tentar. Ivone ficou em silêncio por um momento. O senhor entende que, mesmo querendo, ainda vamos ter que levar ela hoje? É o protocolo. Entendo. E que o processo pode levar meses, e que mesmo assim pode não ser aprovado? Entendo. Ela assentiu devagar. Então vou dar os primeiros passos. Amanhã o senhor precisa ir na sede do Conselho Tutelar, trazer documentos, começar a papelada. Eu vou. E hoje eu levo ela. Olhei para a menina. Ela me olhava de volta. Eu vou lutar, prometi para ela. Vou fazer tudo o que puder para te trazer de volta. Entendeu? Tudo. Ela acenou que sim, as lágrimas ainda escorrendo. Mas enquanto isso você vai ter que ser forte. Vai ter que ir com a Ivone e confiar que eu vou cumprir minha palavra.
Você promete? Prometo. Beijei a testa dela. Abracei forte. Então, com o coração se despedaçando, passei ela para os braços da Ivone. A menina começou a chorar de novo. Esticou os braços na minha direção. Não, volta, por favor. Ivone a segurou com firmeza, mas com cuidado. Vamos, querida, vai ficar tudo bem. Raimundo colocou a mão no meu ombro. Você tá fazendo certo. Será? Assisti eles levarem ela até o carro. Ivone colocou ela no banco de trás, amarrou o cinto. A menina continuava chorando, olhando para mim pela janela. O carro ligou. Começou a se afastar. Fiquei ali na varanda, vendo a poeira subir na estrada, vendo o carro diminuir até virar um pontinho, até sumir completamente. Então entrei na casa. O silêncio voltou. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez o silêncio doía. Continue do 3.21 Architected Next Chapter, Emphasizing Emotional Turmoil and Bureaucratic Struggle, capítulo 6. A luta silenciosa. Passei o resto daquela manhã andando pela casa como um fantasma. Entrei no quarto de hóspedes. A cama ainda estava desarrumada, o lençol amassado onde ela tinha dormido. A camiseta velha que usei como vestido para ela estava jogada na cadeira. Peguei. Ainda tinha o cheiro dela, cheiro de sabonete, de criança. Sentei na cama. Segurei aquela camiseta nas mãos. 2 dias, tinha sido só 2 dias. Como alguém consegue se apegar tanto em 2 dias? Mas eu sabia a resposta. Não era sobre tempo, era sobre o buraco que ela tinha preenchido. Um buraco que estava aberto há 10 meses, sangrando devagar, e que de repente tinha parado de doer por 48 horas. Agora doía de novo, pior do que antes. Levantei. Não podia ficar ali parado me lamentando. Tinha prometido, e promessa é promessa. Fui pro telefone, liguei para a agropecuária da cidade, pedi para falar com o Toninho, que às vezes fazia bico de transporte. Toninho, preciso que você venha me buscar amanhã cedo. Tenho que ir na cidade resolver umas coisas. Cidade? Que cidade? A nossa aqui? Não, a sede do município. Preciso ir no conselho tutelar. Conselho tutelar? Tá tudo bem, Geraldo? Tá, só preciso resolver uma coisa. Você pode? Posso. Que horas? 7 da manhã, tá bom? Tá bom, passo aí. Desliguei. Passei o resto do dia me preparando. Juntei documentos. RG, CPF, comprovante de residência, escritura da fazenda. Tomei banho. Separei a roupa menos surrada que tinha. Calça social velha, camisa de botão branca que não usava há anos. Quando a noite chegou, sentei na mesa da cozinha com um caderno velho e uma caneta. Comecei a fazer uma lista do que precisava fazer. Arrumar a casa, limpar direito, consertar as coisas quebradas, comprar cama de criança, roupas, brinquedos, ver quanto tenho na poupança, ver se dá para reformar o quarto, aprender a cozinhar comida de criança. A lista foi crescendo. A cada item, a realidade foi ficando mais clara. Eu não tinha ideia do que estava fazendo, mas ia fazer mesmo assim. Quando tentei dormir, não consegui. Fiquei olhando para o teto, pensando nela. Será que ela estava bem? Será que estava com medo? Será que chorou até dormir? Às 3 da manhã, desisti de dormir. Levantei, fiz café, sentei na varanda esperando o sol nascer. Quando Toninho chegou às 7 em ponto, eu já estava pronto há 1 hora. Bom dia, Geraldo. Ele cumprimentou quando desci do carro dele na frente de mim. Caramba, tá elegante. Casamento? Oxalá fosse, respondi, subindo no carona. É mais sério que isso. A viagem até a sede do município levou quase 1 hora. Toninho tentou puxar conversa algumas vezes, mas deve ter percebido que eu não estava com cabeça para isso. Ficou quieto a maior parte do caminho. Chegamos na cidade às 8h30. Pedi para ele me deixar na frente do prédio do Conselho Tutelar. Era um prédio velho, precisando de pintura, com uma placa desbotada na frente. Quer que eu espere? Toninho perguntou. Não sei quanto tempo vou demorar. Melhor eu te ligar quando terminar. Tá bom. Qualquer coisa, me liga. Entrei no prédio.
O cheiro de mofo e papel velho me bateu no rosto. Uma recepcionista jovem, com cara de entediada, estava sentada numa mesa cheia de pastas. Bom dia. Vim falar sobre um processo de guarda temporária. Ela me olhou por cima dos óculos. Nome da criança? Eu não sei. É uma menina. Foi resgatada anteontem. A Ivone veio buscar ela. Ivone? Ela checou umas fichas. A menina que foi abandonada pela mãe? Essa mesmo. E o senhor é quem? Sou quem achou ela. Quero me candidatar como guardião temporário. Ela me olhou de novo, dessa vez com mais atenção, como se estivesse me avaliando. Senta ali. Apontou para as cadeiras de plástico encostadas na parede. Vou ver se a Ivone pode te atender. Sentei. A cadeira era desconfortável, dura. Fiquei ali esperando, olhando para as paredes descascadas, para os avisos de campanha de vacinação colados com fita adesiva. Passou 15 minutos, meia hora, 40 minutos. Finalmente uma porta se abriu e a Ivone apareceu. Senhor Geraldo, pode entrar. Levantei. Segui ela até uma sala pequena, mesa cheia de papéis, 2 cadeiras, uma janela com vista para um estacionamento vazio. Senta, ela indicou. Sentei. Ela se acomodou do outro lado da mesa. Então, o senhor quer mesmo fazer isso? Quero. O senhor entende que não vai ser fácil, né? Tem muitos requisitos, muita burocracia. Entendo. Ela suspirou. Puxou uma pasta grossa de uma pilha ao lado. Primeiro, o senhor é casado? Viúvo? Tem filhos? Não. Já teve experiência cuidando de criança? Não. Tem emprego fixo? Renda comprovada? Sou dono da fazenda, crio gado. Não é salário fixo, mas tenho renda. Vai precisar comprovar. Extratos bancários, declaração de imposto de renda. Trago. Ela foi anotando. Pergunta após pergunta. Algumas eu sabia responder, outras me deixaram sem palavras. O senhor tem algum problema de saúde? Toma medicação controlada? Pressão alta. Tomo remédio para isso. Já foi preso? Tem antecedentes criminais? Nunca. Alguém da família pode servir como referência? Alguém que more perto? Aquela me pegou. Não tenho família. Minha esposa era filha única. Meus pais já faleceram. Não tenho irmãos. Ela parou de escrever. Me olhou. Ninguém? Ninguém. Amigos próximos? Pensei. Conhecidos tinha. Gente que eu cumprimentava na cidade. Mas amigos próximos? Gente que podia atestar meu caráter? Posso conseguir. Falei sem muita convicção. Ivone colocou a caneta em cima da mesa. Senhor Geraldo, vou ser honesta com o senhor. Suas chances não são boas. Por quê? Porque o senhor é solteiro, sem experiência com criança, sem rede de apoio, mora sozinho numa fazenda isolada. Ela fez uma pausa. Não é o perfil ideal para a guarda de uma criança tão pequena. Mas eu salvei ela, cuidei dela, ela confia em mim. Eu sei. Isso conta. Mas tem outros fatores. Como o quê? A idade do senhor, por exemplo. Quantos anos o senhor tem? 58. E quando essa menina fizer 18, o senhor vai ter 76. Já pensou nisso? Não tinha pensado. O senhor tem condições de criar uma criança, de acompanhar ela na escola, de lidar com a adolescência, com namoro, com todas as fases? Cada pergunta era uma pedra sendo colocada nas minhas costas. Eu posso aprender. Aprender não é garantia, senhor Geraldo. A voz dela ficou mais suave. Olha, eu vejo que o senhor é bem intencionado. Vejo que o senhor se apegou a ela. Mas eu preciso pensar no melhor interesse da criança. E, sinceramente, não sei se o senhor é a melhor opção. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa. E qual é a melhor opção? Perguntei, tentando manter a voz firme. Deixar ela num abrigo? Ser passada de família em família até alguém querer adotar? E se ninguém quiser? Criança mais velha é difícil de adotar. Ela tem 2 anos, ainda é pequena.
Tem chances. Chances. Repeti a palavra. Ela não é uma loteria. É uma criança que passou por trauma, que foi abandonada pela própria mãe, que quase morreu e que confiou em mim. Ivone ficou quieta e eu prometi para ela. Continuei. Prometi que ia lutar, que ia fazer tudo o que pudesse para trazer ela de volta. Senhor Geraldo, eu sei que não sou perfeito, sei que tenho defeitos, que sou velho, que moro longe, mas eu tenho uma coisa que muita gente não tem. O quê? Eu me importo de verdade com ela. Não por obrigação, não por pena, mas porque naqueles 2 dias ela me lembrou de algo que eu tinha esquecido. Do quê? Que ainda tem motivo para acordar de manhã. O silêncio na sala era pesado. Ivone suspirou fundo. Eu não posso prometer nada, entendeu? Não depende só de mim. Tem uma equipe, tem um juiz, tem processo. Eu sei. Mas ela hesitou. Eu vou colocar seu pedido. Vou avaliar sua casa. Vou pedir as referências e vou dar minha opinião técnica. Mas a decisão final não é minha. É tudo o que eu peço. Uma chance. Ela assentiu devagar. Traga os documentos que eu pedi. Extratos bancários dos últimos 6 meses, comprovante de propriedade, atestado médico, certidão de antecedentes criminais. 3 cartas de referência de pessoas que te conhecem há pelo menos 5 anos. Anotei tudo num papel que ela me deu. E eu vou agendar uma visita na sua casa, semana que vem. Tá bom. Senhor Geraldo, ela me olhou nos olhos. Use esse tempo para pensar bem, para ter certeza que é isso que o senhor quer, porque se começar e desistir no meio, vai ser pior. Para todo mundo, principalmente para ela. Não vou desistir. Todo mundo diz isso no começo. Eu não sou todo mundo. Ela quase sorriu. Quase. Vamos ver. Saí de lá com uma lista enorme de coisas para fazer, a cabeça girando, o peito apertado. Mas pela primeira vez em 2 dias, tinha uma coisa que não tinha antes. Esperança. Pequena, frágil, mas ainda assim, esperança. Liguei para o Toninho. Ele me buscou 20 minutos depois. No caminho de volta, olhei pela janela. A paisagem passava depressa. Pasto, mato, casas espalhadas. Conseguiu resolver? Toninho perguntou. Comecei a resolver. Posso perguntar o que é? Hesitei. Mas então pensei, se ia precisar de referências, precisava que as pessoas soubessem. Tem uma menina, achei ela abandonada na fazenda. Quase foi atacada por uma cobra. Salvei ela. Agora tô tentando conseguir a guarda. Toninho quase bateu o carro. O quê? Sério? Sério. Geraldo, você sabe o que está fazendo? Não, mas vou descobrir. Ele balançou a cabeça incrédulo. Nunca pensei que fosse ver isso. Você, querendo criar uma criança. Eu também não. O resto do caminho foi em silêncio. Quando cheguei em casa, o sol já estava começando a descer. A casa estava como eu tinha deixado, vazia, silenciosa. Mas dessa vez, quando olhei em volta, não vi só solidão. Vi possibilidade. Arregacei as mangas. Tinha trabalho a fazer. Continue 03.262. Two-plotted story continuation with character development and narrative tension. Capítulo 7. Preparação e julgamento. Os próximos dias foram os mais intensos da minha vida. Acordava antes do sol e trabalhava até não conseguir mais levantar o braço. Comecei pela casa, limpei cada cômodo, tirei a poeira acumulada de meses, lavei janela, esfregei o chão, consertei a porta do armário que estava caindo, coloquei prego novo na cerca da varanda que estava solta. O quarto de hóspedes virou o meu projeto principal. Pintei as paredes de um amarelo claro. Lembrei que ela tinha dito que amarelo era sua cor favorita. Comprei uma cama pequena na cidade. Lençóis novos com desenho de passarinho. Um cobertor macio. Também comprei roupas. Não sabia bem o tamanho, então pedi ajuda para a moça da loja. Ela ficou curiosa, mas não perguntou muito. É para minha neta.
Menti. Não estava pronto para explicar a verdade para estranhos. Comprei vestidos, calças, camisetas, sandálias. Fraldas também, só para garantir. Brinquedos, não muitos, porque não sabia o que criança dessa idade gostava, mas peguei alguns. Uma boneca, uns bichinhos de pelúcia. Blocos de montar. Quando terminei de arrumar o quarto, fiquei parado na porta, olhando. Parecia outro lugar. Não era mais o quarto empoeirado que ninguém usava. Era um quarto de criança. Mas será que seria o quarto dela? Afastei o pensamento. Não podia duvidar agora. Fui atrás dos documentos. Extratos bancários foi fácil. Passei no banco, pedi dos últimos 6 meses. A moça do caixa imprimiu tudo. Certidão de antecedentes criminais tirei pela internet, com a ajuda do sobrinho do Toninho, que entendia dessas coisas. O difícil foi as cartas de referência. Precisava de 3 pessoas que me conhecessem há pelo menos 5 anos, que pudessem atestar meu caráter, minha capacidade. Primeiro pensei no Padre Augusto. Conhecia ele há 20 anos. Sempre fui de ir na missa de vez em quando, principalmente quando minha esposa era viva. Fui até a igreja numa quarta-feira de tarde. Padre, preciso de um favor. Expliquei a situação, toda ela. Ele me ouviu em silêncio, as mãos cruzadas sobre a mesa. Geraldo, isso é uma decisão séria, disse quando terminei. Eu sei. Você tem certeza que está preparado? Criar uma criança sozinho na sua idade não é brincadeira. Ninguém está preparado para nada até fazer, respondi. Mas eu sei que quero tentar. Ele ficou pensativo. Essa criança, ela é especial para você? É. Por quê? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei procurando a resposta certa, a resposta que fizesse sentido. Porque quando eu segurei ela pela primeira vez, depois de afastar aquela cobra, algo dentro de mim acordou. Algo que estava morto desde que minha esposa se foi. Parei, respirei fundo. E quando ela me olhou, com aqueles olhos assustados, confiando que eu ia proteger ela, eu senti que tinha um propósito de novo. O padre assentiu devagar. Vou escrever a carta. Obrigado. A segunda carta pedi para o Dr. Severino, médico da cidade, que me atendia há 15 anos. Ele também concordou, depois de me fazer prometer que ia cuidar da minha pressão direitinho. A terceira foi mais difícil. Pensei em várias pessoas. Acabei pedindo para o seu Messias, dono da agropecuária. Conhecia ele há mais de 20 anos. Sempre fiz negócio com ele. Sempre paguei em dia. Sempre fui honesto. Você é louco, Geraldo, ele disse quando expliquei. Mas é um tipo de loucura que eu respeito. Vou escrever essa carta. 5 dias depois de ter ido no conselho tutelar, eu tinha tudo. Todos os documentos. Todas as cartas. A casa arrumada. O quarto pronto. Ivone tinha marcado a visita para sexta-feira, 10 da manhã. Acordei às 5. Não consegui dormir direito mesmo. Tomei banho, me arrumei, fiz café, revisei a casa pela 10ª vez. Tudo limpo, tudo no lugar. Às 9h30, comecei a ficar nervoso. Andava de um lado para o outro. Verificava as coisas. Arrumava o que já estava arrumado. Às 10 em ponto, ouvi o carro. Respirei fundo. Saí para a varanda. Ivone desceu de um carro branco com o logo do conselho tutelar na porta. Mas não estava sozinha. Tinha mais 2 pessoas com ela. Uma mulher mais nova, com uma prancheta, e um homem de terno, mais velho, com cara de quem estava ali para julgar tudo. Bom dia, senhor Geraldo, Ivone cumprimentou. Esses são meus colegas, a Patrícia, assistente social, e o Dr. Reinaldo, psicólogo. Cumprimentei todos, as mãos suando. Podemos entrar? Ivone perguntou. Claro, por favor. Eles entraram. Começaram a olhar tudo. A Patrícia anotava coisas na prancheta. O Dr. Reinaldo observava em silêncio, com uma expressão que não dava para decifrar. A casa é grande, Ivone comentou, olhando em volta. 4 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. E o senhor mora sozinho aqui? Moro.
Não fica muito vazio? Ficava, antes. Ela entendeu o que eu quis dizer. Levei eles para um tour pela casa. Mostraram interesse especial na cozinha. O senhor cozinha? A Patrícia perguntou. Cozinho. Nada muito sofisticado, mas sei me virar. E sabe preparar comida para criança? Estou aprendendo. Comprei uns livros. Vi uns vídeos na internet. Ela anotou algo. Depois fomos para o quarto que eu tinha preparado. Quando abri a porta, vi uma mudança sutil na expressão da Ivone. Surpresa, talvez. Ou aprovação. O senhor fez isso tudo? Ela perguntou. Fiz. Pintei. Comprei os móveis, as roupas, tudo. Patrícia abriu o guarda-roupa, viu as roupinhas dobradas, os sapatos organizados. O senhor já sabe o tamanho dela? Chutei. Se não servir, troco. O doutor Reinaldo finalmente falou. Por que amarelo? Apontou para as paredes. Ela disse que era a cor favorita dela. Quando ela disse isso? Nos 2 dias que ela ficou aqui. Ele assentiu. Continuou observando. Depois fomos para o quintal, mostrando a área externa, o curral, o pasto. A horta pequena que eu tinha começado a fazer essa semana. Aqui é seguro para criança? Patrícia perguntou, olhando para o cercado do curral. Vou reforçar a cerca, colocar tela em alguns pontos. Já medi tudo. E cobra? O senhor disse que encontrou ela sendo atacada por uma jiboia. Sim, mas foi no pasto, longe daqui. E jiboias não atacam humanos normalmente. Aquela situação foi excepcional. Parei, mas vou tomar cuidado. Já comprei repelente de cobra para usar na área perto da casa. Mais anotações. Voltamos para a sala. Eles se sentaram no sofá. Eu fiquei de pé, sem saber se devia sentar também. Senta, senhor Geraldo. Ivone indicou a cadeira. Sentei. O doutor Reinaldo se inclinou para frente. Senhor Geraldo, vou fazer algumas perguntas. E preciso que o senhor seja completamente honesto. Tá bom. Por que o senhor quer essa criança? Direto assim, sem rodeio. Porque eu acredito que posso dar uma vida boa para ela e porque ela precisa de alguém. Mas existem muitas crianças que precisam de alguém. Por que essa especificamente? Porque foi ela que apareceu na minha vida. Foi ela que eu salvei. Foi com ela que eu criei um vínculo. Em 2 dias? Às vezes 2 dias são suficientes. Ele me estudou. O senhor perdeu sua esposa recentemente, 10 meses atrás, segundo os registros. Sim. E não acha que pode estar tentando preencher um vazio? Usando essa criança como substituto? A pergunta doeu. Não, respondi, mantendo a voz firme. Minha esposa era minha esposa. Ninguém substitui ela. Mas isso não significa que não posso cuidar de alguém de novo, que não posso ter uma razão para viver de novo. E se a guarda não for aprovada? Se dissermos não, o que o senhor vai fazer? Vou aceitar a decisão, mas vou continuar tentando estar presente na vida dela, de alguma forma, se me deixarem. Por quê? Porque eu prometi. Patrícia olhou para cima da prancheta. O senhor entende que criar uma criança é um compromisso de longo prazo, que vai mudar completamente sua vida? Entendo. Escola, médico, dentista, roupa, comida, doenças, adolescência, tudo isso. Por anos. Eu sei. E o senhor está preparado para isso? Financeiramente? Emocionalmente? Financeiramente, sim. Tenho a fazenda. Tenho economias. Não sou rico, mas vivo bem. E posso dar tudo o que ela precisa. Parei. Emocionalmente, ninguém está completamente preparado, eu acho. Mas estou disposto a aprender, a crescer, a me adaptar. Ivone se levantou, caminhou até a janela, olhou lá para fora. Senhor Geraldo, vou ser franca, o senhor melhorou muito suas chances. A casa está ótima, o quarto está lindo, os documentos em ordem. As cartas de referência são boas. Meu coração deu um salto, mas ainda tem obstáculos. O senhor é solteiro, sem experiência, mora longe da cidade, e a menina vai precisar de escola,
de médico, de interação social com outras crianças. Ah, tem escola na cidade. Posso levar ela todo dia. E tem posto de saúde, médico. É meia hora de carro, Sr. Geraldo. Eu faço essa meia hora, quantas vezes for preciso. Ela voltou a olhar para mim. A avaliação vai levar umas 2 semanas. Vamos analisar tudo, conversar com suas referências, estudar o caso, depois vamos dar o parecer. Mas o senhor precisa entender, mesmo com parecer favorável nosso, a decisão final é do juiz. E ele pode discordar. Entendo. E enquanto isso, a menina fica no lar temporário. Como ela tá? Perguntei. Não aguentei segurar a pergunta. Ivone hesitou. Ela tá ajustando. Não tem falado muito. Come pouco, mas tá bem de saúde. Meu peito apertou imaginando ela lá, quieta, assustada, esperando. Posso visitar? Ainda não. É melhor esperar a decisão, para não criar falsas expectativas. Nem para ela, nem para mim, ela quis dizer. Os 3 se levantaram. A visita tinha terminado. Obrigado pela hospitalidade, Sr. Geraldo. O Dr. Reinaldo estendeu a mão. Apertei. 2 semanas, Ivone repetiu na porta. A gente entra em contato. Assisti eles irem embora, o carro sumindo na estrada de terra. Voltei para dentro da casa. Sentei no sofá, olhei em volta. Tinha feito tudo o que podia. Agora era só esperar. Esperar e rezar que fosse suficiente. Levantei. Fui até o quarto dela. Sentei na caminha pequena. Passei a mão no cobertor macio. Vamos conseguir, pequena, sussurrei para o quarto vazio. Eu prometi, e eu sempre cumpro minhas promessas, mesmo que quebrar essa promessa me destruísse completamente. Mesmo assim, eu tinha que tentar, porque algumas coisas na vida valem o risco, e ela era uma delas. Continue 03.29, Architected Final Chapter with Emotional Climax and Transformative Resolution. Capítulo 8. O recomeço. As 2 semanas mais longas da minha vida. Cada dia arrastava como se tivesse 48 horas. Acordava cedo, fazia a lida da fazenda, mas tudo parecia sem sentido. Olhava para o quarto dela toda hora. Entrava ali, sentava na caminha, imaginava ela brincando com os brinquedos, dormindo debaixo daquele cobertor. Às vezes, pegava a boneca que tinha comprado e ficava olhando. Será que ela ia gostar? Será que era o tipo certo? As noites eram piores. Deitava na cama e não conseguia parar de pensar. E se a resposta fosse não? E se decidissem que eu não era capaz? Que ela estaria melhor em outro lugar? Tentava me distrair. Continuei arrumando a casa. Consertei coisas que nem precisavam de conserto. Pintei a cerca da frente. Podei as árvores do quintal. Qualquer coisa para manter a mente ocupada. No domingo fui na missa. Padre Augusto me viu e acenou. Depois da celebração ele me chamou. Geraldo, como estão as coisas? Esperando resposta. Deve sair essa semana. Tô rezando por você. E pela menina. Obrigado, padre. E Geraldo? Ele colocou a mão no meu ombro. Independente do resultado, você já fez algo bonito. Você se abriu de novo para o mundo. Isso não é pouca coisa. Aquelas palavras ficaram comigo. Na terça-feira da segunda semana, o telefone tocou. Era 12:00. Eu estava no curral, dando ração para o gado. Corri para dentro da casa. Alô? Senhor Geraldo, é a Ivone. Meu coração disparou. Oi, Ivone. O senhor pode vir aqui no conselho amanhã? 15h? Pode. Saiu a decisão? Vamos conversar amanhã, tá bom? Mas é bom ou ruim? Ela hesitou. Até amanhã, Sr. Geraldo. Desligou. Fiquei parado ali, segurando o telefone. Minha mão tremia. O resto do dia foi um borrão. Não consegui comer. Não consegui fazer nada direito. A noite foi pior ainda. Dormi talvez 2 horas, acordando a cada barulho. Na manhã seguinte, liguei para o Toninho de novo. Preciso ir na cidade. Hoje à tarde. Resultado? Acho que sim. Vou aí te buscar 1h30. Dá tempo? Dá.
Tomei banho, me arrumei. A mesma roupa de quando fui na visita. Camisa branca, calça social. Toninho chegou pontualmente. Entrei no carro sem falar nada. Ele também ficou quieto. Deve ter percebido minha tensão. A viagem até a cidade pareceu durar horas. Cada minuto era uma eternidade. Chegamos 10 minutos antes das 3. Pedi para o Toninho esperar no carro. Boa sorte, ele disse. Entrei no prédio. A mesma recepcionista estava lá. Senhor Geraldo, a Ivone está esperando. Fui direto para a sala dela. Bati na porta. Pode entrar. Entrei. Ivone estava sozinha dessa vez, sentada atrás da mesa. Tinha uma pasta grossa na frente dela. Senta, senhor Geraldo. Sentei. Minhas pernas estavam bambas. Ela abriu a pasta. Ficou olhando os papéis por um momento que pareceu uma eternidade. A gente analisou tudo. Começou. Conversamos com suas referências. Avaliamos a casa. Estudamos seu perfil financeiro e psicológico. Parei de respirar. E... tem pontos positivos e negativos. Me fala os negativos primeiro. O senhor é solteiro. Isso preocupa. Criança precisa de estrutura familiar completa, idealmente. Sua idade também é um fator. E o isolamento da fazenda pode dificultar o acesso a serviços essenciais. Cada palavra era um soco. Mas, ela continuou, os pontos positivos são significativos. A casa está excelente. Suas referências foram muito positivas. Seu histórico é limpo. E o mais importante, ela me olhou. A menina pergunta por você todo dia. Senti a garganta apertar. Pergunta? Todo dia. Cadê o moço? Ela diz. Cadê o moço que salvou eu? Ivone fechou a pasta. Ela não come direito. Não interage muito com as outras crianças. Mas quando a gente menciona você, ela fica atenta. As lágrimas começaram a queimar nos meus olhos. Segurei. Nossa equipe deu parecer favorável. Ivone continuou. Com ressalvas. Vamos recomendar guarda provisória de 6 meses. Nesse período, vamos fazer visitas mensais. Avaliar como ela está se adaptando, como o senhor está lidando. Se tudo correr bem, a guarda pode se tornar permanente. Espera. Então eu posso ficar com ela? O juiz assinou ontem. Sim, senhor Geraldo. O senhor pode ficar com ela. Não consegui segurar. As lágrimas vieram. Desci o rosto. Cobri o rosto com as mãos. 58 anos. E ali estava eu, chorando na frente de uma estranha. Ivone esperou. Quando me recompus, ela tinha um meio sorriso no rosto. O senhor vai precisar assinar uns papéis. Tem regras a seguir. Escola obrigatória quando ela fizer idade. Acompanhamento médico regular. As visitas mensais que eu mencionei. E qualquer mudança significativa precisa ser comunicada. Eu faço tudo. Tudo que for preciso. Eu sei que faz. Ela empurrou uns papéis para mim. Assina aqui, e aqui, e aqui. Assinei sem nem ler direito. Minha mão ainda tremia. Quando posso buscar ela? Ivone olhou para o relógio. Que tal agora? Meu coração quase saiu do peito. Agora? Ela está aqui, no lar temporário que fica nos fundos desse prédio. A gente pode ir buscar ela agora, se o senhor quiser. Eu quero. Levantei rápido demais. A cadeira quase caiu. Ivone se levantou também. Me guiou pelos corredores. Passamos por várias portas. No final do corredor, ela abriu uma porta que dava para uma área externa. Tinha um jardim pequeno. E um prédio baixo, pintado de azul claro. Entramos. O cheiro era de limpeza, misturado com comida. Tinha vozes de crianças vindo de algum lugar. Uma mulher de jaleco se aproximou. Ivone, ele veio buscar ela? Veio. Vou chamar. A mulher saiu. Ivone e eu ficamos esperando numa salinha pequena. Meu coração batia tão forte que doía. Passei a mão no rosto, limpando o resto das lágrimas. Tentei me recompor. Ouvi passos. Pequenos, descalços. Então ela apareceu na porta, magrinha. O cabelo preso num rabinho. Vestia um vestidinho simples, azul,
Estava mais pálida do que eu lembrava. Quando me viu, parou. Ficou ali parada, me olhando, como se não acreditasse. Oi, pequena. Minha voz saiu rouca. Ela continuou olhando, os olhinhos se enchendo de lágrimas. Você veio, sussurrou. Eu prometi. Você demorou. Eu sei. Desculpa. Ela deu um passo, depois outro. Depois começou a correr. Me abaixei. Abri os braços. Ela se jogou contra mim com tanta força que quase me derrubou. Agarrou no meu pescoço. Começou a chorar. Aquele choro de alívio misturado com medo de que fosse só um sonho. Você veio. Você veio. Você veio. Ela repetia entre os soluços. Vim buscar você. Sussurrei no ouvido dela. Para levar para casa. Nossa casa. Ela se afastou um pouco. Me olhou com aqueles olhos castanhos cheios de lágrimas. Para sempre? Por enquanto, por 6 meses. Mas se tudo der certo, para sempre. Vai dar certo? Vai. Se a gente fizer dar. Ela abraçou de novo. Enterrou o rosto no meu pescoço. Olhei para Ivone. Ela limpava os próprios olhos com um lenço. Tem uns pertences dela. A mulher de jaleco disse, trazendo uma sacola pequena. Roupas. Uns desenhos que ela fez. Peguei a sacola. Vamos para casa? Perguntei para a menina. Ela acenou que sim, sem soltar meu pescoço. Senhor Geraldo, Ivone chamou quando eu ia saindo. Cuida bem dela. Vou cuidar. Prometo. E deixa ela cuidar de você também. Aquelas palavras me pegaram de surpresa, mas fazia sentido. Saí dali com ela no colo. Atravessei os corredores. O prédio. Chegamos no estacionamento. Toninho estava encostado no carro. Quando me viu com a menina, abriu um sorriso enorme. Conseguiu. Consegui. E essa é a mocinha? A menina me olhou, tímida. Pequena, esse é o Toninho. É amigo. É ele que vai levar a gente para casa. Ela olhou para o Toninho. Não falou nada, mas não se escondeu. Entramos no carro. Ela sentou no meu colo. Não tinha cadeirinha. Ia ter que comprar uma. A viagem de volta foi diferente da ida, mais leve. Ela ficou quieta quase o tempo todo, mas de vez em quando olhava para mim como se estivesse checando se eu ainda estava ali. Quando chegamos na fazenda, o sol já estava descendo. A luz dourada iluminava o pasto, a casa, tudo. Desci do carro com ela. Toninho também desceu. Precisa de alguma coisa? Ele perguntou. Não. Acho que agora a gente precisa é de tempo, para se acostumar. Ele entendeu. Deu um tapinha no meu ombro. Qualquer coisa me liga. Valeu, Toninho, por tudo. Ele foi embora. Fiquei ali parado com ela na frente da casa. Lembra daqui? Perguntei. Ela olhou em volta. Acenou que sim. Essa é sua casa agora. Nossa casa. Levei ela para dentro. Ela olhou tudo com aqueles olhos grandes, como se estivesse reconhecendo. Quer ver uma coisa? Perguntei. Levei ela para o quarto. Abri a porta. Ela olhou. Ficou quieta. Então desceu do meu colo. Entrou devagar, tocou na cama, no cobertor. Abriu o guarda-roupa e viu as roupas. Tudo isso é meu? Perguntou a voz pequena. Tudo. Ela pegou a boneca que estava em cima da cama. Abraçou. Gostou? Perguntei. Ela olhou para mim e pela segunda vez sorriu. Gostei. Aquele sorriso valeu cada segundo de angústia, cada dúvida, cada medo. Tá com fome? Tô. Fomos para a cozinha. Fiz mingau. Ela comeu tudo. Depois tomou leite. Dei banho nela. Vesti uma das camisolas novas que tinha comprado. Rosa com desenho de estrela. Quando coloquei ela na cama, ela me olhou. Você vai ficar? Vou. Vou ficar no quarto do lado. Se você precisar de mim, é só chamar. E se eu tiver medo? Eu venho. Promete? Prometo. Ela deitou. Puxei o cobertor até o queixo dela. Posso te perguntar uma coisa? Falei. Pode. Qual é seu nome? Nunca te perguntei. Ela ficou quieta por um momento. Minha mãe me chamava de Ana. Ana, repeti. Nome bonito. E você? Como você se chama? Geraldo. Geraldo. Ela experimentou o nome.
Posso te chamar de pai? A pergunta me acertou como um raio. Senti as lágrimas voltarem. Dessa vez não tentei segurar. Pode, sussurrei. Pode me chamar do que você quiser. Então vou te chamar de pai. Beijei a testa dela. Boa noite, Ana. Boa noite, pai. Saí do quarto. Deixei a porta entreaberta. Fui para o meu quarto. Deitei na cama. Olhei para o teto. Pela primeira vez em 10 meses, senti algo que tinha esquecido como era. Paz. Não era felicidade plena. Ainda tinha medo. Ainda tinha dúvidas. Ainda tinha um caminho longo pela frente. Mas era paz. Era a sensação de que as coisas faziam sentido de novo. Pensei em tudo que tinha acontecido. Na jiboia, no choro, no capim. Nos 2 dias que ela tinha ficado aqui da primeira vez. Na promessa que tinha feito. Pensei em como a vida é estranha. Como às vezes a gente precisa perder tudo para entender o que realmente importa. Perdi minha esposa. Pensei que tinha perdido tudo, mas encontrei uma criança que precisava ser salva e descobri que salvar ela me salvou também. Fechei os olhos. Amanhã começaria o verdadeiro trabalho. Escola, médico, aprender a ser pai com 58 anos, lidar com birras, com medos, com todas as fases que vinham pela frente. Mas eu estava pronto, não porque sabia o que fazer, mas porque tinha algo que muita gente não tem, um motivo, um propósito, uma criança que me chamava de pai. E isso, descobri naquele dia, era tudo que eu precisava. Às vezes a vida coloca a gente exatamente onde precisa estar, no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. E às vezes salvar alguém é a única forma de salvar a si mesmo.